Olá a todas e todos! Resolução de questões e revisão das principais matérias para a prova da Defensoria Pública agora de 2023. Nós estamos resolvendo a prova de 2015, que acho que pode ter características semelhantes à prova que vai ser agora aplicada em 2023, então é preciso que a gente analise aí com cuidado como é que foi essa prova de 2015. Eu falei no vídeo anterior que a prova da Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem uma característica muito clara, muito nítida, que é a sua preferência por temas relacionados à pena. Os temas relacionados à teoria do crime têm menor incidência, mas ainda assim eles incidem e essa é uma prova. A questão que nós vamos resolver hoje é uma prova de como cai, que tipo de questão que cai de teoria do crime. Então vamos aqui à nossa lousa, tá aqui a questão de teoria do crime falando sobre iter criminis. Na verdade fala um pouco sobre iter criminis, fala também sobre dolo. E o iter criminis, apenas para a gente situar, aqui se situar, iter criminis é aquela matéria que trata de tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, crime impossível. É aí que se inclui a ideia, né, a matéria de iter criminis. A gente sabe que, segundo a doutrina dominante, o iter criminis ele é composto por cogitação, que nunca é punível, atos preparatórios, que são puníveis, salvo se constituírem crime autônomo, e aí a punição, a tipificação dos atos preparatórios é uma característica do nosso direito penal contemporâneo. Está dentro daquela questão de antecipação da tutela penal. Para melhor proteger o bem jurídico, o legislador antecipa a tutela penal, criminalizando atos preparatórios. É uma política, é uma forma de política criminal bastante questionável, bastante criticável, mas que é largamente adotada no nosso direito penal moderno. Depois vem a execução, o início da execução e, por fim, a consumação, quando estão presentes todos os elementos do tipo legal de crime. Depois da consumação, é possível que sobrevenha o exaurimento. O exaurimento não é considerado propriamente uma fase do iter, o iter termina com a consumação, e o exaurimento é a situação em que o crime atinge a sua máxima potencialidade lesiva. Acontece, por exemplo, nos crimes formais, quando a gente de fato obtém o resultado, a gente vai dizer que esse crime está exaurido, o que impacta sobre a dosimetria da pena, mas não mais sobre a figura típica. Então, vamos analisar as questões para, a partir delas, entender o que era exigido de conhecimento da matéria? Então, olha só, sob o iter criminis é correto afirmar: em casos de acidente automobilístico sem morte da vítima, provocado por ingestão de bebida alcoólica, não se pode presumir o dolo eventual, pois há casos em que a imputação subjetiva concreta verifica a tentativa de crime culposo. Puxa vida, a questão estava indo bem, aí eu estava gostando da questão, a alternativa estava linda, até essa parte não se pode presumir dolo eventual, não se pode mesmo, dolo não se presume, e aliás isso hoje está bastante claro no Código de Trânsito, né? Só fazendo aqui um parênteses para falar de um tema que não é propriamente o tema da questão, mas hoje o Código de Trânsito ele deixa claro que a embriaguez ao volante não exclui, não provoca, não enseja, não suscita uma presunção de dolo, né? Pelo contrário, o crime continua sendo culposo, mas aí uma figura qualificada de homicídio culposo, né? Mas desde que a vítima morra, Se a vítima não morrer, não haverá homicídio culposo tentado. Por quê? Porque não existe tentativa em crime culposo, salvo na culpa imprópria. Então, num acidente automobilístico, vamos colocar essa questão aqui no padrão correto. Num acidente automobilístico, sem morte da vítima, provocado por ingestão de bebida alcoólica, de fato, não se pode presumir dolo eventual, não se pode, mas o que pode ficar tipificado é uma lesão corporal culposa. Aliás, o problema aqui nem fala se houve lesão ou não, né? Fala em acidente, que não teve morte, mas teve lesão, né? Se não teve nem morte nem lesão, não vai haver nem homicídio, nem lesão corporal, não vai haver nada. Poderia haver um crime do Código de Trânsito que é embriaguez ao volante, mas não um crime contra a pessoa, não um crime contra a integridade física.
Se houver lesão, lesão corporal culposa. Se houver morte, homicídio culposo. Mas certamente não há tentativa de homicídio culposo. Veja, o que eu quero dizer aqui, só para ficar claro, é que o fato de o agente estar embriagado não enseja uma presunção de dolo. Não é que não possa haver dolo no caso concreto. Depende. Mas não enseja de forma automática uma presunção de dolo. Isso é muito, muito importante. Bem, por razões de política criminal, o ordenamento jurídico brasileiro tornou as tentativas de contravenção e falta disciplinar na execução penal impuníveis. Puxa vida, isso é verdade para a contravenção penal. O artigo 4º da Lei de Contravenções Penais fala que não se pune a tentativa de contravenção penal. Contravenção penal chamada aí pelos antigos de crime anão, por razão de política criminal, o legislador entendeu que a ofensa ao bem jurídico era muito irrisória para justificar a intervenção penal na espécie. Então não há tentativa de contravenção penal. Já falta disciplinar na execução penal, pelo contrário. A falta disciplinar na execução penal, segundo o artigo 49, é punível tanto da forma consumada quanto tentada, e mais, a característica da falta disciplinar é que é uma das situações em que o legislador equiparou a forma tentada à forma consumada. Ou seja, a forma tentada e a forma consumada de falta disciplinar não só são puníveis, mas são puníveis com a mesma gravidade, né? São consideradas com a mesma gravidade, são punidas com as mesmas sanções. Beleza? C. A correta imputação subjetiva do crime tentado requer o dolo de tentar. Gente, o dolo de tentar é bonito, né? É bonito. É como se você fala assim, eu vou tentar passar na prova da defensoria. Não, meu amigo. O seu dolo não tem que ser de tentar, o seu dolo tem que ser de passar. Aí se vai passar ou não vai passar, né? Depende de muitos fatores, alguns deles inclusive alheios à sua vontade. Mas o dolo é de passar. A sua intenção não é de tentar. A intenção é de passar. Bem, fazendo essa boba analogia, não existe dolo de tentar. O dolo da tentativa é exatamente igual ao dolo do crime consumado. O fator que diferencia a tentativa do crime consumado não é o dolo. O fator que diferencia a tentativa do crime consumado é o grau de lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico. É o grau de lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico. Adota-se, portanto, uma teoria objetiva, não subjetiva, porque o dolo é exatamente o mesmo. É em virtude do fator objetivo que a pena da tentativa será menor do que a pena do crime consumado. A pena da tentativa parte da do crime consumado, reduzida de 1 a 2/3. E essa redução, ela só é possível justamente porque nós estamos olhando para o aspecto objetivo do crime e não para o aspecto subjetivo. O dolo existe de forma igual na tentativa e no crime consumado, né? A correta imputação subjetiva do crime tentado requer dolo de tentar. Não. A jurisprudência do STF sobre a consumação do roubo seguido de morte, sem subtração da coisa, ultrapassa os limites do conceito de consumação do Código Penal. Você veja que mesmo quando a prova da defensoria faz uma pergunta sobre teoria do crime, é uma pergunta que tem uma pegada crítica, que não tem aquela pegada, né, simplesmente de como é a lei, ou como é a doutrina, ou como é a jurisprudência. Aqui na alternativa D se está fazendo uma crítica à jurisprudência do Supremo. Que jurisprudência é essa que eles estão aqui criticando? É a súmula 610 do STF. A súmula 610, que realmente é objeto de muita crítica, ela diz o seguinte, que o latrocínio estará consumado quando a morte estiver consumada independentemente da subtração. Independentemente da subtração. Então, se o agente, evidentemente que nós estamos falando de um latrocínio doloso, né? A gente poderia ter também o latrocínio préter doloso, que é aquele em que eu não tenho a intenção de matar, mas acabo matando no contexto de um roubo. O latrocínio doloso, de acordo com essa perspectiva do Supremo, admitiria inclusive a figura tentada se a morte não estiver consumada. Se a morte não estiver consumada. Porque se a morte tivesse consumado, independentemente da subtração, o latrocínio estará consumado para o Supremo. Digamos que eu seja abordada por um ladrão aqui na esquina da minha casa e ele aponte a arma para mim, dispare
contra mim com a intenção de me matar, ou o disparo é ocasional, não interessa, mas com a intenção de subtrair os meus pertences, e o disparo alerta ali o guarda da rua e ele vai embora sem subtrair nada de mim. Se você pegar como defensora, como defensor esse caso, você vai se deparar com uma denúncia do Ministério Público por latrocínio consumado e não tentativa de latrocínio consumado. E isso, sob uma perspectiva mais crítica, tá errado. Tá errado. Por quê? Porque o Código Penal, no artigo 14, diz que o crime estará consumado quando se reunirem todos os elementos do tipo legal de crime. E o elemento básico, o elemento central do tipo legal de crime de roubo é subtrair. E quando da violência empregada resulta a morte, mas o tipo é subtrair. Como é que eu posso ter um roubo consumado se eu não tenho subtração consumada? Então, tal como diz a alternativa D, a jurisprudência do Supremo ultrapassa os limites do conceito de consumação do Código Penal. Porque o conceito de consumação do Código Penal está no artigo 14 e diz que o crime só está consumado quando se reunirem todos os elementos do tipo legal de crime. A alternativa D, portanto, é a correta, uma alternativa crítica. E a criminalização dos atos preparatórios como crime de perigo abstrato autônomo não é admitida pela jurisprudência do STF por violação ao princípio da legalidade. Veja, essa é também uma pergunta de teoria do crime com viés mais crítico, e se tivesse no condicional, não deveria ser admitida, né? Porque essa é a postura, é a posição mais forte, mais dominante na defensoria. Não deveria ser admitida. Agora, dizer que não é admitida, aí é mentira. Ela é, sim, né? O Supremo admite a criminalização de atos preparatórios como crimes de perigo abstrato autônomos e largamente há inúmeros exemplos, né? A questão do petrechos para falsificação de moeda, entre tantos outros, né? Atos preparatórios tipificados como crimes autônomos de perigo abstrato são largamente admitidos, embora a vertente mais crítica entenda que eles que eles violam o princípio da lesividade. Tá certo? Muito bem, então fizemos essa questão, você entendeu como é que é a tônica da prova, né? Você tem que saber a lei, tem que saber a jurisprudência, mas tem que ter também um pensamento crítico sobre tudo isso que você está vendo e tudo isso que você está sabendo. Tá bom? É isso, gente. Bons estudos e até a próxima!